Quem está aqui em nome de Jesus? Quem recebeu a paz de Jesus? Quem recebe a paz de Jesus, que não é a paz do mundo, a paz vos dou, não vou lá dou como dá o mundo. Essa paz de Jesus, ela tem um significado muito importante para as nossas vidas. No dia a dia, na nossa caminhada, existem pedrinhas, outras grandes, maiores, às vezes obstáculos que você chega, para, você não sabe como fazer. Não dá nem para circular ou então pular. Então você tem que ter o impulso para você poder pular aquele obstáculo. Se você não der o impulso, você não consegue. O que é esse impulso? Impulso é a força de Deus na sua vida. É o impulso, é a esperança, é a ousadia, é a coragem. Porque a pessoa sem Deus, ela não tem esperança, não tem coragem, nem é ousada. Ela é fraca, ela é vencida, ela é desanimada. Ela vive sentada, ela vive dormindo, ela vive escondida, ela não enfrenta situações. Vamos imaginar um campo de batalha e você na frente, como soldado. E antigamente era assim. Tinha um soldado da frente com o seu escudo, com a sua lança, e lá o outro batalhão. Tinha que partir para o combate. E era na espada. Não era tiro de longe, não, era espada, corpo a corpo. A nossa vida é igual uma batalha assim, corpo a corpo. Imagine se aquele exército que vai enfrentar o outro exército, vamos supor, o exército romano vai enfrentar outro exército, o pessoal ficava com medo de enfrentar. Eu posso chegar lá e morrer, alguém pode enfiar a espada em mim, mas eu posso matar também, eu posso enfiar a espada nele. É a lei do mais forte. Aquele que for melhor treinado, ele vai conseguir vencer. A vida é igual uma luta de boxe. O que é melhor treinado, ele ganha. A vida é como luta de judô. Aquele que for mais treinado, mais experiência, ele ganha. Na vida é assim, aquele que é treinado para vencer, ele vence. Mas na vida, quem é que nos treina? É Deus. Mas como, pastor? Através da palavra. Através de situações que nós temos que estar preparados para vencer qualquer obstáculo, enfrentar qualquer situação, não se acovardar, porque nós vivemos nesse mundo atribulado, nós vivemos nesse mundo de aflições, aparece do nada muitas coisas que você não espera. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho uma caminhonete Petfinger, ela tem 8 anos, essa caminhonete. Ela novinha, hoje já tem 8 anos de uso, e eu trabalho com ela direto. Quebra uma maçaneta, num dia, manda arrumar, uma lascada o preço dela. Deixa você irritado? Sim. Uma maçaneta quebrou, não dá para você sair do carro, entrar, vai lá, conserta, é caro. Passa 2 dias, quebra outra maçaneta do outro lado. Mesma coisa, mesmo preço, muito difícil, quebrou. Passa 2 dias, quebra a maçaneta de trás. E é eletrônica, não é simplesmente uma maçaneta, custa caro. Quebrou a maçaneta. Chega no outro lado, quebra outra maçaneta. As 4 maçanetas? Em uma semana? Será que é o capeta? Por que o capeta vai me incomodar quebrando maçaneta? Eu costumo dizer, e tem pessoas que acham ruim, que eu falo que isso é normal. Carro precisa de manutenção. O desgaste do carro, da caminhonete, do caminhão, do ônibus, ele acontece com o passar do tempo. Chega o mecânico e falou, vai quebrar a outra também. Eu falei, não é possível, vai quebrar. Então troca. Não, espera quebrar. E no outro 2 dias quebra. Quebrou. Hoje vinha vindo da Assembleia para a televisão, eu saí, terminou a sessão, eu fui. De repente, virando a curvinha, fez um estrolo, fez assim a caminhonete. Bum! Eu assustei, olhei no painel, não acendeu nenhuma luz. Mas aí eu acelerei, aquele fumaceira preta, porque ela é diesel, e não andava, ia devagarzinho, 60 km. Falei, meu Deus, espero chegar na televisão, porque estava quase na hora do programa. E eu fui, aquele fumaceiro, e as pessoas olharam e falaram,
Olha o Ford velho lá. E eu com vergonha. E aquele fumaceiro preto. Eu falei, Senhor, me leva até lá. Levou para o mecânico. O mecânico falou, custa X, um dinheirão, arrebentou uma peça lá do motor. Daí levei para o mecânico para dar uma olhada, fazer uma revisão, que eu vou viajar sexta-feira. Falou, olha, o turbo dessa caminhonete está com problema, ela pode quebrar qualquer um e custa 18 mil para trocar. Minha caminhonete está podre. O que acontece? Acontece o seguinte, como a nossa vida é assim, é cheia de problemas. É um incômodo aqui, um incômodo ali, um incômodo aqui, um incômodo ali. Bom, somente para exemplificar o que acontece na nossa vida. Culpamos o diabo de tudo? Nem tudo o diabo é culpado, gente. O diabo tem certa vez que ele é inocente, ele fica gritando no informal, eu não tenho nada a ver com isso, não. A gente tem que cuidar da nossa vida, como nós temos que cuidar do nosso carro, do nosso avião, da nossa família, da nossa empresa e tudo. A gente tem que cuidar, a gente tem que ser zeloso. Zeloso. Eu estou dizendo isso para dizer que no dia a dia da nossa vida, nós vamos ter incômodo de tudo quanto é jeito. Pode o diabo pôr a mão, sim. Pode. Mas às vezes ele não é culpado de tudo, não. Nós é que somos culpados. Sabe por quê? Porque nós não temos fé. Na maioria das vezes nós somos incrédulos com tantas coisas, que às vezes tiramos o foco das coisas de Deus e esquecemos de pedir a proteção de Deus para nossas vidas. Quebrou 4 maçanetas, quebrou, estourou o negócio, mas eu não capotei o carro, ninguém morreu, não virou, como eu tenho mostrado na televisão, desastres de tudo quanto é jeito, pessoas estraçalhadas, caminhão sozinho pegando fogo, o caminhão está parado lá no estacionamento, de repente, pega fogo, é o capeta? Não, é a fiação que não está certa, é a manutenção do carro, e depois a pessoa vai vir e falar, eu descuidei, estava pingando óleo na mangueirinha. Nós temos que estar cuidando de todas as coisas que nos pertencem. Você tem que cuidar da sua esposa, cuidar dos seus filhos, a esposa tem que cuidar do seu marido, quem tem que cuidar das coisas, do dia a dia da nossa vida. Agora, tem muitas pessoas que se sentem vencidas, derrotadas. Com mais que você faça, você ora, você se sente vencido. Não tem jeito. Acontece comigo isso? Acontece. Tem hora que eu tenho vontade de jogar toalha. Está aqui os meus pastores, eu falo meus pastores porque os meus irmãos são nossos pastores aqui, da quarta. Como eu sou pastores deles, eles são meus pastores também. Vontade de jogar toalha. Eu vou desistir. Eu não aguento mais. Eu vou desistir, eu vou parar. Para, calma, vamos ajoelhar, vamos orar, vamos buscar Deus. Aí vem a paz. Essa é a paz. Aí no momento de aflição, que você recorre a Deus, Senhor, ajuda-me, sou incapaz, minha cabeça está girando, vem de repente aquela paz. Sabe que paz é essa? Uma esperança, uma ousadia, uma coragem que vem de fora para dentro. Hoje eu estava tão chateado com tantas situações que aconteceu. Acontece comigo tantas coisas, incômodo aqui, incômodo ali, incômodo aqui. Eu falo, meu Deus do céu, para onde eu corro? Para onde eu vou? De madrugada orando, na aflição, eu escrevi uma mensagem. Que a gente tem que se socorrer debaixo das asas do Senhor. O Salmo 91. Alguém recebeu a minha mensagem hoje? Então isso, madrugada. Tem hora que nós temos medo, preocupação do amanhã. A gente não sabe o que vai acontecer. Mas a gente tem que ter confiança. Tem que ter ousadia. Tem que buscar essa paz que Jesus nos dá. E meditando na palavra de Deus que nos conforta, porque é Deus que nos sustenta e nos conforta, nós não podemos desacreditar Deus na nossa vida. Não podemos deixar Deus
lá no céu e a gente ficar na terra, sem saber que tem um Deus que olha para nós e fala, mas o que você está fazendo? Confia em mim. Mas está difícil, Senhor. A coisa não acontece, confia. O tempo de Deus não é o nosso tempo, tem coisa boa que vem por aí. Nós temos que crer nisso, senão nós não vamos viver. Isaías 43, versículo 1, tem uma passagem interessante. Se você tem sua Bíblia aí, abra aí. Diz o seguinte, tirar a primeira frase, que ele diz assim, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Maravilha a palavra do Senhor. Não tema, pois eu o resgatei e o chamei pelo nome, e você é meu. Quando você aceita Jesus como Senhor da sua vida, é isso que Deus fala para você, olha, não tema nada, não tenha medo de nada, pois eu te resgatei, ou seja, eu te comprei, você é meu, chamo pelo meu nome, pelo teu nome. Quer dizer, Jesus conhece você, Deus sabe quem é você, Deus sabe das suas necessidades. E Deus diz mais ainda, coloca a seguinte do texto aí, no versículo seguinte diz assim, o 2, quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, versículo 2, quando você atravessar as águas, eu estarei com você. E quando você atravessar os rios, o que vai acontecer? Você não vai se afogar. E se você passar pelo fogo, se você andar através do fogo, o que vai acontecer? Não se queimará. As chamas não te atingirão. Significa que Deus está falando algo muito importante para nossas vidas, que você pode passar por qualquer tribulação, se você estiver nele, não tenha medo, porque você não vai se afogar, nem vai se queimar. Amém, irmãos? Você tem que crer, ousadia, coragem, esperança de que Deus muda a tua história. Da noite para o dia Ele muda a tua história. De repente você dorme, quando você acorda é outra realidade. Aconteceu com Davi. Foi ungido rei sem ele esperar. Aconteceu com José. Da noite para o dia se tornou governador do Egito. Aconteceu com Daniel. Da noite para o dia se tornou príncipe. Por quê? Vida firmada em Deus. O versículo 13, 43, 13. Deus diz assim, desde os dias mais antigos eu sou. Quer dizer, a eternidade pertence a Deus. Não há quem possa livrar alguém da minha mão. Ninguém pode tocar em você. Nenhum diabo, Satanás, demônio tocará em você. Porque você está nas mãos do Senhor. Amém, irmãos? Você tem a proteção do Senhor. Agindo eu, quem pode desfazer? Agindo eu, quem pode impedir? Operando eu, quem pode impedir? É Deus dizendo, eu estou operando, quem vai me impedir de eu fazer o que eu quero? Eu sou Deus. Amados, então nós temos que ter na nossa consciência algo profundo, nós temos que tomar posse de algo que nós queremos. Você quer ser uma pessoa de sucesso? Sim ou não? Você quer ser uma pessoa vitoriosa? Você quer ser uma pessoa próspera, com saúde? Todos nós queremos. Mas como ser uma pessoa de sucesso? Como vou ser uma pessoa de sucesso se eu me sinto tão anulado? Se eu me sinto tão enfraquecido? Eu me sinto tão pequenino? Eu não consigo cumprir com meus compromissos, eu não consigo fazer aquilo que eu quero, que eu anseio do meu coração. Como eu vou ser uma pessoa de sucesso? É fácil? Não. É difícil? Também não. Depende só, única e exclusivamente de você, depende de mim. Depende de mim. Depende de você ser uma pessoa de sucesso. Você tem que fazer a sua parte e Deus vai fazer a parte dele. Abra a sua Bíblia aí. Isaías, capítulo 33, versículo 16. O que está escrito?
Somente poderá fazer isso quem age corretamente e sempre diz a verdade, que não fica rico à custa dos fracos. Amado, presta atenção. Somente poderá fazer isso, ou seja, ter sucesso, quem age corretamente. E sempre faz o quê? Diz a verdade e não fica rico às custas dos fracos. Nós estamos falando assim de pessoas agiotas, que vê uma pessoa passando por necessidade e acaba acontecendo o quê? Explorando a pessoa, emprestando dinheiro a juros altíssimos, que leva a pessoa a quase, na verdade, a falência. O versículo seguinte: nem aceita dinheiro para torcer a justiça. Nem aceita dinheiro para torcer a justiça. É suborno. Testemunho falso. Às vezes a pessoa passa a falar coisas falsas contra uma pessoa a troco de dinheiro. Está na palavra do Senhor. Presta atenção agora na sequência. O texto diz que não se junta com os que planejam crimes de morte, nem concorda com os planos dos maus. Amados, nossa vida é cheia de situações complicadas, é verdade. Mas tem boas situações também, acontecimentos. Quem age assim viverá seguro e em fortalezas feitas de pedras, ele encontrará refúgio, ele sempre terá comida e nunca lhe faltará água para beber. Significa o quê? Que teremos o quê? Prosperidade. Amém, irmãos? Não tem falta de nada. A vida está bem tranquila. Ah, mas tem isso, tem aquilo. É verdade, você vai ter, no decorrer do dia, da semana, do mês, do ano, muitas situações que podemos considerar desagradáveis. Desagradáveis. Mas também, vamos colocar as coisas boas que podem acontecer. Tem faltado comida na sua casa? O recurso para pagar água, luz, telefone tem? Pôr uma gasolininha no carro tem? Ah, tem sim, pastor, mas com muita dificuldade a comida, com muita dificuldade as coisas. Mas Deus não vai deixar faltar nada para os seus filhos. Você tem que ter paz no coração. E essa paz o que é? Ousadia, coragem, discernimento, vontade de crescer, vontade de vencer. E esta perseverança vai trazer esperança ao seu coração. A sequência diz o seguinte: como ser uma pessoa de sucesso? Como que você pode ser uma pessoa de sucesso? Vamos na sequência. Primeiro, ser honesto. A honestidade é a coisa principal na sua vida. A honestidade não é simplesmente a pessoa falar, eu não quero pegar dinheiro dos outros. Não, a honestidade é diferente, não é só isso, não é só em questão financeira, a honestidade em questão de relacionamento. Ser honesto com aquilo que você crê que é vontade de Deus para a sua vida. Ser honesto é você respeitar a sinalização de trânsito. Ser honesto é respeitar o próximo. Ser honesto é fazer de tudo aquilo que é a favor da verdade. Porque senão é desonesto. O segundo ponto está no texto. Somente poderá fazer isso quem age corretamente e sempre diz a verdade. É honestidade. É a segurança de ser honesto. Segundo ponto, não ser mentiroso. Quem é mentiroso é filho do diabo. Lá em João 8,44 diz que o diabo é o pai da mentira. Então, mentir, para quê? Fala a verdade. O homem não nasceu para mentir. Quando uma pessoa mente, ela fica vermelha, fica a boca seca. Ela tem certas reações que qualquer pessoa observa que essa pessoa está mentindo. Agora, tem pessoas, realmente é verdade, que sabem disfarçar a mentira. Porque ela acaba acreditando que aquela mentira é verdade. Então, ela disfarça bem. Então, ela conta com tanta precisão que a pessoa fala, não, o que está falando é verdade. É de pessoa dissimulada. Olha o texto que diz aqui, que não fica rico à custa dos fracos. O terceiro ponto é interessante. Não puxar o tapete para ganhar posição maior.
Acontece isso muito na vida das pessoas, nas empresas. Pessoas ficam invejosas por causa de um cargo maior, acaba fazendo o quê? Puxando o tapete da pessoa para conseguir. Mas no final, não recebe o favor de Deus. Porque é o que está na palavra. Olha, o texto diz, nem aceita dinheiro para torcer a justiça. Não aceita dinheiro para torcer a justiça. Não se vende para distorcer o que é justo. Tem pessoas que se vendem para distorcer o que é justo. São os testemunhos. São as pessoas, isso acontece na justiça, em audiência de juiz, de justiça trabalhista. A pessoa vai lá, mente com a maior cara de pau, porque está recebendo dinheiro por trás. E quando descobre, vai para a cadeia. Olha o que diz o texto, que não se junta com os que planejam crimes de morte, nem concorda com os planos dos maus. Você não pode se assentar, ter comunhão, se associar com pessoas de mau comportamento, pessoas que falam besteira, pessoas que realmente, em vez de edificar vidas, destrói vidas, são más. Não se assenta com pessoas de mau comportamento. O texto diz claramente, amados, quem age assim viverá seguro e com fortalezas feitas de pedras, ele encontrará refúgio, ele sempre terá comida e nunca lhe faltará água para beber. Já lemos o texto. Tudo isso está na palavra. Agora você abre sua Bíblia aí. Isaías 55, do 6 ao 9. E nós vamos considerar o que a palavra de Deus nos ensina, que é muito importante. Procurem a ajuda de Deus enquanto podem achá-lo. Orem ao Senhor enquanto Ele está perto. Isaías nos traz essa palavra. Buscai o Senhor enquanto Ele está perto. Se você buscar o Senhor enquanto Ele está perto, e diz, viver, põe lá, volta o texto novamente, irmão. Procure a ajuda de Deus enquanto pode achá-lo, orem ao Senhor enquanto Ele está perto. Então, Isaías diz que nós devemos buscar ao Senhor enquanto nós podemos achá-lo. Tem um texto na Bíblia que diz que vai ser um dia que as pessoas vão buscar Deus e não vão encontrar Deus. Então nós estamos vivendo no grande momento da nossa vida. Buscai o Senhor enquanto pode achá-lo. Orai a Deus quando Ele estiver perto. Quando nós estamos aqui no santuário, o que acontece na nossa vida? Nós estamos diante de Deus e com Deus no nosso coração. A sequência do texto, que as pessoas perversas mudem a sua maneira de viver e abandonem os seus maus pensamentos. O que é uma pessoa perversa? Aquela que quer o mal das outras pessoas. Às vezes você é uma pessoa boa, muito boa, mas quando alguém pisa no seu calo, você quer que aquela pessoa morra, suma, desapareça. Não faça isso, porque é perversidade. Se você não gosta da pessoa, se você não tem um bom relacionamento, abençoa a pessoa, que Deus cuide dela. Fala assim, que Deus cuide de você segundo as suas obras. Se você tiver com um pensamento contrário, com perversidade contra contra mim, que Deus cuide dessas pessoas. Por quê? Senão, o que vai acontecer com a vida das pessoas? Voltem para o Senhor nosso Deus, pois Ele tem compaixão e perdoa completamente. Deus dá uma oportunidade para a pessoa perversa. Deus dá uma oportunidade para você, às vezes, com pensamentos ruins contra pessoas. Mas a palavra diz, volte para Deus, olhe para Jesus, que Ele vai te perdoar. E se você tiver sinceridade no coração de arrependimento, com certeza as bênçãos do Senhor vai acontecer na sua vida. O Senhor Deus diz, os meus pensamentos não são como os seus pensamentos e eu não ajo como vocês. Tem muitas pessoas que pensam que Deus pensa igual a você. Ou Deus, será que pensa como eu? Não. Está escrito, os meus pensamentos não são como os seus pensamentos. Não há como a gente pensar como Deus pensa. E nós não agimos como Deus age. É diferente. O pensamento de Deus, com certeza está lá em Jeremias, no capítulo 29, versículo 11. O pensamento de Deus são planos maravilhosos que tem para você, de um futuro, de uma esperança,
de algo maravilhoso. Ah, mas eu penso assim também. É verdade, você pensa. Mas os pensamentos de Deus são mais profundos. O Senhor Deus diz, os meus pensamentos não são como os seus pensamentos e eu não ajo como vocês. Na sequência, assim como o céu está muito acima da terra, assim os meus pensamentos e as minhas ações estão muito acima dos seus. Deus é superior. Deus traz coisas interessantes, importantes para as nossas vidas, porque é Deus que quer que nós sejamos aquilo que nós somos, filhos. Filhos. Ele é pai, e nós somos filhos, e somos servos. A palavra diz que Jesus é o nosso amigo, nós fomos escolhidos, nós fomos eleitos. Amados, perceba, o pensamento de Deus para as nossas vidas, o pensamento de Deus, ele opera na nossa vida de uma maneira especial. Deus olha para você, sonda o teu coração e quer o melhor para você. Mas nós temos que fazer a nossa parte. O sucesso só acontece quando somos honestos, não somos mentirosos, nós respeitamos as pessoas, nós vivemos para Deus, nós buscamos esse Senhor de todo o nosso coração. Nós nos entregamos a Ele, nós buscamos a Ele. Não é nosso empregado. Deus não é nosso empregado. Deus não é nosso funcionário. Que você pede, e até briga com Deus. Eu fiquei sabendo de pessoas brigando com Deus. Se culpando Deus das coisas que não acontecem na vida dele. Deus tem culpa? Alguém já assistiu o filme Deus Não Está Morto? Alguém assistiu aqui esse filme? De um professor ateu, que desafia uma classe inteira, para que essa classe escrevesse, Deus está morto. E se a classe não escrevesse, Deus está morto, ele ia perseguir. E ele disse na classe, mostrou os cientistas, todos aqueles cientistas, dizendo que todos eram o quê? Ateus. O que é ateu? Aquele que não acredita que existe um Deus Todo-Poderoso. Mas um menino, um aluno, resolveu enfrentar e disse, Deus não está morto. E ele conseguiu provar que Deus não está morto. E o ponto principal, numa disputa entre aluno e professor, nos Estados Unidos, um professor PhD em ciências, e um aluno desafiando, fez apenas uma pergunta para ele, que derrubou o aluno no chão. A pergunta foi a seguinte, que o aluno fez para o professor na frente da classe. Numa disputa acirrada, num debate acirrado, o rapaz levantou, inspirado por Deus com certeza, e perguntou, por que o senhor tem tanto ódio de Deus? Essa foi a pergunta-chave. Por que o senhor tem tanto ódio de Deus? E ele respondeu gritando, tenho ódio de Deus porque Ele tirou tudo que eu tinha 12 anos de idade, minha mãe estava morrendo, e eu pedi para Deus salvar minha mãe, e Ele não salvou minha mãe, então eu tenho ódio dEle porque Ele, no momento pior da minha vida, não me ouviu. Daí o rapaz diz assim, como que o senhor pode ter ódio de uma pessoa que não existe? Vocês entenderam? Sim ou não? Por que você tem ódio de Deus? Ele não acreditava em Deus. Derrubou. E a classe foi para o lado do aluno. Como não acreditar em Deus, se Ele nos deu tudo? Como que nós vamos fazer Deus empregado, quando nós pedimos, e não somos atendidos? Eu peço a Deus tantas coisas. E Deus me dá tantas coisas. Só que eu peço outras coisas. E até hoje Deus não me deu. E é algo que eu sinto necessidade. Que é impossível realizar, mas só um milagre de Deus para realizar. Com certeza Deus falou, calma aí. Calma. Estou te preparando para algo maior.
Amém, irmãos? Quando você passa dificuldade, passa sofrimento, muitos obstáculos de todo tipo, Deus está te preparando para te dar uma grande vitória no futuro, que não vai demorar, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. Amém? Temos que aprender a aguardar com paciência e perseverança aquilo que Deus tem para nós. Enquanto tivermos fôlego de vida, vamos crer. Enquanto tivermos esperança no nosso coração, vamos crer. Falamos a semana passada, uma mãe pode deixar de amamentar seu filho. Uma mãe pode abandonar o seu filho, mas Deus diz assim, mas eu jamais te abandonarei. Amados, glória a Deus, aleluia. Vamos crer nessa palavra. Vamos crer que Jesus morreu na cruz por nós. É Ele que está à direita do Pai. É Ele que diz, vinde a mim. Vamos nos chegar diante de Deus. Perante Ele, resignado, com o coração aberto, confiando nele. Hana orou 25 anos para ter um filho. 25 anos orando, gente, para ter um filho. De repente ela estava ali ajoelhada, sussurrando, conversando com Deus. Fez uma declaração. Ela falou, ora Senhor, me dá um filho que eu vou entregar para o Senhor. Foi esse momento que Deus fez assim, ó, aquela oração subiu como um incenso às narinas de Deus, e ela teve Samuel. Como é que o seu coração fica quando você está diante de Deus? Você ora, pede, depois duvida? Você ora, pede, depois fala, sei lá se vai dar certo. É a mesma coisa que falar assim, Deus, não adianta, o senhor não ouve, o senhor está surdo, cego, ou dizer, Deus está morto. Ele não está morto, não. Nem está dormindo. Os olhos de Deus estão fitos em você. E Ele olha para você com muito amor. E quando você é incrédulo, desacredita o potencial de Deus na sua vida, Ele fica triste. É como Jesus muitas vezes diz, ô homem de pouca fé, por que duvidastes? Um monte de discípulos estavam ali tentando expulsar um demônio de um rapaz. Chega Jesus. O pai aflito diz, olha Senhor, seus discípulos aí não conseguiram expulsar esses demônios. O Senhor pode fazer alguma coisa? Jesus só disse uma coisa para esse homem. E o filho se estribuchando lá, e os discípulos indo em volta, não conseguia tirar o demônio. Seus discípulos não conseguiram fazer absolutamente nada, mestre. O Senhor pode fazer alguma coisa? Um pai desesperado, clamando, orando ao mestre, a Jesus. E o que aconteceu? Jesus disse só isso para ele, ó, tudo é possível aquele que crê. Ele falou, Senhor, eu creio. E o menino foi liberto na hora. Amém, irmãos? Tudo é possível aquele que crê. E se você está passando por qualquer dificuldade, seja qual for, crê que vai passar. Que o mar vai abrir. O mar abriu, não no lugar onde eles estavam, ali, quando o exército de Israel estava atrás. Abriu lá na frente. Por isso Deus disse, falou, o que estão murmurando esse povo aí? Manda eles marchar, marcha, vai lá. O milagre às vezes não acontece aqui, mas acontece lá. O local do milagre pode ser lá na frente, não é aqui. Mas às vezes acontece aqui. Pode ser geográfico, pode ser temporal, ou pode ser em qualquer momento da sua vida. Mas o milagre pode acontecer, porque Deus é o Deus especialista em milagre. Amém, irmãos? Então vamos buscar esse milagre agora, em nome de Jesus. Fique em pé, vamos orar e agradecer a Deus por esse momento tão importante, dessa palavra tão poderosa nas nossas vidas. E com certeza Deus vai conceder os desejos do seu coração. Deus não é seu empregado nem seu funcionário, Deus é teu Pai. E nós somos filho dele. E ele diz, buscar-me-eis e me achareis, se me buscardes de todo o coração.
Feche os seus olhos, coloque sua vida diante do Senhor. Paizinho querido, nós aprendemos a respeito da Tua palavra, de como alcançar sucesso e ter uma vida voltada para Ti. Sem o Senhor nós não vamos conseguir, mas nós estamos aqui para conseguir esse milagre. Estamos aqui para dar tempo para que o milagre aconteça no momento que o Senhor quiser, porque o Senhor que é Deus, nós somos filhos, servos, escolhidos pelo Senhor. Se estamos aqui nessa noite com o nosso coração contrito, voltado para Ti, Pai, nos ajuda, por favor, Pai, a ser mais dependente de Ti. Ajuda-nos, Senhor, a crer cada vez mais, a ter aquela fé vívica, para que nós possamos viver na Sua dependência e alcançar os benefícios do Teu milagre. Perdoa os nossos pecados, Pai. Não leve em consideração nossas fraquezas. Abençoe cada vida que está aqui essa noite, cada pessoa, cada família representada, e conceda os desejos do coração de cada um deles, para a honra e glória do Teu nome. Nós oramos e repreendemos todo espírito de enfermidade, todo espírito de falência, todo espírito de miséria, está repreendido em nome de Jesus, todo espírito que traz o vício, que traz a depressão, que traz a enfermidade. Em nome de Jesus quebramos os poderes das trevas e declaramos paz para as nossas vidas. Leva-nos, Senhor, em segurança, que possamos ter uma linda e bela semana na graça e na misericórdia do Senhor, e que nessas eleições, Pai, o Senhor coloque no trono de governo da presidência da República aquele que o Senhor quiser, porque o Senhor que é Deus. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém e amém. Amém, igreja?